Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Ele. Triste foi sua história, levada por sem reclamar. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Ele, com Ele. Sua família está influenciando ou sendo influenciada pelos conceitos dessa sociedade sem Deus? Você deseja que a sua família seja temente e obediente a Deus? Vem aí em nossa igreja, Mês da Família 2021. Famílias que influenciam a sociedade. Todo baseado nos 10 mandamentos. Sua família vai ser abençoada e fortalecida com estudos bíblicos, palestras e outras muitas ações para ajudá-lo a ser forte, temente e obediente a Deus e uma presença marcante e positiva na sociedade ao seu redor. Participe! Convide outras famílias para que estejam conosco no Mês da Família 2021. E vamos juntos estudar os 10 mandamentos e aplicá-los todos os dias em nosso lar. Boa noite, irmãos. Algo que você vai ouvir a partir do próximo domingo, sempre. Sua família está influenciando a sociedade ou está sendo influenciada por ela. Esteja preparado para esse mês de maio. O Senhor vai sacudir ali as estruturas da nossa casa, vai colocar tudo no lugar, se nós dermos essa liberdade para Ele. Então aqueça seu coração, o mês de maio está chegando para a glória do Senhor, para Ele cuidar das nossas casas, para Ele cuidar das nossas famílias. Enquanto o maio não chega, vamos adorar o Senhor hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nesse dia. Independente de como ele foi, você chegou até aqui para adorar o Senhor. Então que você possa ser o adorador que Ele busca nessa noite. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Coloque-se em pé no seu lugar. Celebre o Senhor por essa canção. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
manifestação do Teu Santo Espírito, lugar onde o Senhor fala conosco de forma coletiva e individual. Ó Deus, te amamos, te buscamos, e é por isso que estamos aqui. Receba-nos no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a história da cruz de Cristo, a história da nossa redenção, que a gente se ache como diz nessa canção, éramos cegos e agora vimos o Senhor. Isso mudou completamente a nossa história de vida. Ei, irmãos, que bom nós estamos aqui. E nós estamos tendo o privilégio nessa hora de contribuir para a casa de Deus e para a obra de Deus. Nessa hora nós dedicaremos dízimos, ofertas, como nós cantaremos a canção, entendendo que esse é um ato de adoração. Entendemos que nós não barulhamos com Deus, nós não compartilhamos da ideia da chamada teologia da prosperidade, em que nós damos alguma força para receber. Não, nós entregamos isso
com compromisso no nosso coração, com sigileza no nosso coração, para que o Senhor, isso é testemunho nosso de Jardim Santíssimo, para que o Senhor continue realizando na obra dele, apesar de nós. E ele realiza assim. Então, nós vamos cantar a canção, iremos ofertar ao Senhor e depois nós iremos consagrar ao Senhor, dízimos e ofertas depositados no seu altar. Celebremos ao Senhor. Interceder também por queridos nossos. Nós temos essa semana famílias enlutadas na nossa região santíssima. Temos sim aqueles que precisam de cuidados, até mesmo mais que a gente. Então nós precisamos continuar clamando, Senhor, nessa hora que é uma hora de comunhão, de contrição, que você possa ir no seu lugar, aqueles que estão de forma online também, se lembrar de nomes, e você mesmo baixinho, durante a oração. Eu não vou lembrar de todos os nomes, irmãos, eu sou falível, mas você pode citar o seu lugar. Ó Deus, entra com providência na vida de fulano, da minha irmã, do meu irmão, porque isso nos dá sentido de comunhão, irmãos. E daqui a pouco a gente vai ver que o próprio Jesus intercedia por nós, orava por nós. Então nós precisamos clamar ao Senhor uns pelos outros, Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai,
consagramos ao Senhor, Deus, dízimos e ofertas depositadas no teu altar. Neste ato, ó Deus, que a tua igreja, de modo muito sincero, tem com o Senhor. Nesse momento, ó Deus, que desprovidos, ó Deus, de nós mesmos, porque na verdade tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. O Senhor é sabedor de todas as coisas, tudo está patente aos teus olhos. Nós ofertamos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que as ofertas depositadas no teu altar possam servir, ó Deus, para consolidar projetos da tua igreja, possam servir, ó Deus, para a tua igreja continuar seguindo à frente, possa, ó Deus, servir, ó Deus, sem dúvida nenhuma, para a salvação de vidas. Ó Deus, que as nossas ofertas continuem chegando, Senhor, aos nossos missionários, homens e mulheres comprometidos com as coisas do Rei. Te pedimos, ó Deus, a teu favor, a tua graça, a sabedoria que vem do alto sobre aquelas pessoas que fazem a parte, ó Deus, da gestão desses recursos, da administração desses recursos, que de modo muito espiritual, muito sério, ó Deus, possamos ter a responsabilidade, sim, ó Deus, de fazer sempre melhor na tua obra. Ó Deus, se consagramos dízimo e ofertas ao Senhor, se, ó Deus, com esse privilégio que o Senhor nos concede de fazermos parte da tua obra e do que o Senhor está fazendo nas partes mais longínquas deste mundo, nessa hora, além de consagrar, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, famílias enlutadas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, o irmão Maria Eunice, seus irmãos, ó Deus, os netos, bisnetos, tataranetos, daquela que o Senhor recolheu para si. Te pedimos, ó Deus, também pela família de Luciano, ó Deus, também mais outra família enlutada, ó Deus, pessoas, ó Deus, que nós, de modo muito próximo, entendemos, ó Deus, que estão nos dramas da vida, nas lágrimas da vida, fatalmente agora nos nossos lugares, ou então nas nossas casas, nós estamos citando outros queridos, amigos, colegas, de relacionamento próximo, de trabalho, ó Deus, da vizinhança que perderam o ente querido. Deus, a tua palavra nos diz que com a consolação que nós somos consolados, nós confortamos, nós consolamos a outros, nós estendemos a nossa mão, que a tua igreja seja essa igreja cuidadora, Deus. Que a nossa dor não seja só a nossa dor, mas a gente possa, Deus, dividir, compartilhar, e a gente possa ter esse privilégio, esse dever, sabe, ó Deus, de nós nos importarmos uns com os outros, Senhor. Então, conforta com os corações, nutre com a tua graça, com o teu amor, que, ó Deus, possamos estender nossos corações a essas famílias também lutadas. Deus, aos casos novos de Covid-19, a casos de amigos nossos, pastores, colegas de perto, de longe, que têm travado, Deus, uma luta em casa, mas também no hospital. Deus, que o Senhor do leito de enfermidade, no nome de Jesus, ó Deus, erga. Te pedimos isso, ó Deus. E por outro lado, te agradecemos, porque nós já tivemos também no início de semana, por casos próximos da gente, que aquela pessoa já saiu do hospital, que aquele amigo, ó Deus, não precisa tanto agora de cuidados como precisava antes, e que o Senhor, com a tua boa mão, ó Deus, tirou, ó Deus, dessa enfermidade. Ó Deus, essa era a nossa adoração, o nosso louvor. Contempla-nos nessa noite aqui, que, ó Deus, seguindo o modelo do nosso Senhor e Salvador Jesus, cada um de nós possa, Deus, interceder pelos outros, possa se preocupar, possa suplicar, possa orar, possa clamar, possa agradecer junto, ó Deus, a beleza da vida em meio ao caos que a gente tem vivido. Te bendizemos, ó Deus, te honramos assim, adoramos o Senhor e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, vamos nos preparar para a palavra do Senhor, com essa canção. O Senhor já vai preparando o nosso coração para ouvirmos a direção dele para nós nessa noite. A minha oração, pois tu és Senhor.
Amém, irmãos? A tua palavra que nos fará vencer. Não sei o que seria de nós se não fosse a palavra. É pela palavra que nós seguimos nesses tempos difíceis e é na palavra que nós precisamos permanecer. Claro que para isso tudo é um preço muito caro de compromisso com Deus e com as coisas do reino. Meus irmãos, eu vou ler o texto e vou pedir daqui a pouco o diácono Silas que possa orar pelo processo de sucessão ministerial dessa igreja. Estamos já há alguns meses orando efetivamente por isso. E eu só vou ler o texto de João, capítulo 17, versos de 1 a 9. E depois do texto, vou pedir ao diácono Silas que possa orar por esse motivo em que nós temos nos debruçado, trabalhado, orado, e sim, de modo muito sério, encarado esse momento. Vamos ler o texto? João 17, versos de 1 a 9. Está sendo projetado, os irmãos podem acompanhar, porque depois nós vamos ler um texto, um versículo separado juntos. Diz assim a palavra de Deus: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei-te o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus, e tu damos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Verso 9 diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Meus irmãos, o verso 20, apenas, vamos ler juntos, verso 20, de forma separada, e é proposital, já já a gente entende por quê. Diz assim o verso 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Amém? Diácono Silas. Oremos ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, o nosso Pai, mais uma vez, nosso Deus, nós somos gratos a Ti, pelo privilégio que temos, nosso Deus, de estarmos reunidos neste lugar, que foi separado pelo Senhor, para estarmos juntos, como Tua igreja, para que juntos louvarmos e adorarmos a Ti, Senhor. E neste momento, nosso Deus, quando a Tua palavra foi lida ao nosso coração, te pedimos, nosso Deus, que use o Teu servo para a edificação de cada um de nós, Senhor. E nesse momento também, nosso Deus, te clamo a Ti, pelo momento que a Tua igreja está passando, em processo de sucessão ministerial. Nós te agradecemos pela primeira reunião que tivemos e que
nós sentimos muito bem, nosso Deus, o Senhor, temos sentido a Tua presença na orientação de cada um dos Teus servos, diáconos da Tua igreja, auxiliado, nosso Deus, pelo Teu servo, pastor Isaías, e por isso te agradecemos pela essa primeira reunião, e te pedimos também pela a de amanhã e a de sexta-feira, quando vamos conversar com os Teus servos. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos orientando, que nós possamos, nosso Deus, estar totalmente confiante em Ti, colocando a nossa confiança totalmente em Ti, que não façamos com que seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor, amém, que é boa e agradável, e por isso, nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos oriente. É isso que te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Silas. Palavras marcantes de Jesus, parte final, irmãos. Nós nos propomos há algumas semanas atrás, parte 1, parte 2, parte 3. Na quarta-feira passada nós tivemos o pastor pregando, e aí a gente está decidindo agora, enfim, terminando finalmente o que a gente tem visto ao longo de algumas semanas. Palavras que foram impactantes de Jesus e do longo discurso de Jesus na narrativa joanina de João, capítulo 14 até o capítulo 17. E a gente finaliza hoje essa série de mensagens, ou de, sabe, alguns gostam de dizer, de estudo, sim, porque a gente traz detalhes do texto, mas essa parte final tem a ver com esse texto, porque logo o capítulo 18 diz que Jesus já está no jardim com seus discípulos, Judas, aquele que ia trair Jesus, já se aproxima, enfim, o texto, a narrativa da morte vicária de Jesus já começa a ser construída, mas eu entendo que desde o capítulo 12, e de fato isso é real, é um longo discurso de Jesus com seus discípulos. Então, se os irmãos deixaram a sua Bíblia aberta, a gente vai poder notar detalhes no texto, inclusive em 3 grandes partes de palavras que foram marcantes de Jesus para os seus discípulos e atinge a nós, aqui em Santíssimo, século 21, Brasil, olha que coisa. E esse texto, ele é atemporal, ele atravessa séculos dos séculos e chega até nós. E é interessante demais a gente pensar nessa palavra que é marcante, nessa palavra que traz um impacto na vida, na alma, no coração. Não tenha dúvida disso. Foi isso que nós vimos nas últimas quartas-feiras, e essa é a última parte dessa mensagem propriamente dita. Jesus está assim, irmãos, conosco em todos os momentos e nos prepara para outros que nós nem sabíamos. Talvez seja a primeira coisa introdutória que eu quero dizer para os irmãos. O tempo todo Jesus nos prepara em todos os momentos que a gente vive, mas há dias, ou então há característica nesse tempo cronológico que a gente vive, de que Ele nos prepara para situações que a gente nunca viveu, e isso é extraordinário demais, e o que Ele está fazendo aqui no 17, e talvez alguns irmãos não tenham reparado ainda, Ele faz algo fenomenal, irmãos. O que os especialistas, que os exegetas vão chamar de a oração sacerdotal de Jesus, que Ele se coloca na posição de um antigo sacerdote do Antigo Testamento, e Ele vai, e Ele, sabe, faz a sua intervenção junto ao Pai. Todo o capítulo 17 é algo muito extraordinário que nos deixa impactados, sim, e é uma palavra marcante de Jesus. Só que eu preciso aqui dividir com os irmãos em 3 grandes blocos, antes de a gente olhar esses detalhes do texto, porque Jesus está conosco em todos os momentos da vida. Jesus, então, reúne seus discípulos, e porque eu li separado o verso 20, há algo que talvez a gente lê rápido a Bíblia, irmãos, e não nota, sabe, a benesse do Senhor, a bênção de Deus, quando no versículo 20, Jesus, eu vou repetir isso várias vezes hoje, não tem jeito, Jesus ora por nós, Jesus ora por mim, por você, por cada um de nós. Isso é extraordinário demais. Sem mesmo, nesse sentido, nós ainda não havíamos nascido, os nossos avós, irmãos, isso é
gritante demais o amor de Deus por nós. Mas, meus irmãos, todo o capítulo, e aí se você deixou a sua Bíblia aberta, todo o capítulo 17 não tem fala joanina. A única coisa que tem é João no início falando assim: Jesus falou assim e levantou os seus olhos aos céus e disse. Isso é João. Capítulo 17, verso 1, parte A é João falando. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao Pai e disse. O restante, quem tem aquela Bíblia bonita, que eu gosto dessa Bíblia, eu mesmo não tenho, mas é fantástica. Letra vermelha, notou? É tudo Jesus. Tudo Jesus. Vírgulas, ponto, tudo Jesus. E é interessante porque há dois aspectos, irmãos. Mas antes de a gente entrar em dois aspectos, depois nos 3 blocos, eu quero dizer, irmãos, que sim, é uma oração. Para Jesus chegar nessa oração, há um contexto, entenda sempre isso, versos 32 e 33 do capítulo anterior, Jesus diz, eis que chega a hora, que hora? Jesus está já prevendo a sua morte. E Jesus diz, e se aproxima em que vocês serão dispersos por cada parte. É o Jesus profeta, dizendo sim, que após a sua morte, eles seriam dispersos por várias partes. O evangelho ia avançar, não tenha dúvida. Ele diz, e me deixará só, porque também eles, antes de serem levados a pregar o evangelho, eles no domingo, lembra o domingo de Páscoa que a gente celebra? O domingo esses caras estão escondidos com medo dos judeus. E nesse instante Jesus aparece e surge no meio deles. E Jesus prossegue dizendo, mas não estou só, porque o Pai está comigo. A unidade de Jesus com o Pai. Só depois que ele dá essa certeza para os seus discípulos, ele diz algo que todo bom cristão, todo membro de Jardim Santíssimo precisa saber de cor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala isso, estabelece um consolo, um conforto, ele está dizendo que eu vou estar com vocês, independente da situação. Esse texto, sim, irmãos, é para aquele momento em que os discípulos podem estar com medo, com temor do que pode acontecer. Eles ainda não têm, agora a gente está olhando a história já contada, mas eles aqui não estão percebendo o que pode acontecer com o seu mestre e Senhor. Sim, a morte já se aproximava. O dia, e por isso Jesus diz, eis que a hora chega, essa hora está sendo próxima de Jesus. Ele entende isso, mas os seus discípulos não. Então ele dá o conforto de dizer, eu tenho dito isso a vocês, eu tenho falado para vocês, que o Pai está comigo, porque vocês precisam ter paz, que ainda no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A partir daí, há uma riqueza no verso 1 do capítulo 17, disso que eu torno a falar. Narrativa joanina vai até os 2 pontos, na nossa versão em português pelo menos. E disse, a partir daí, todo o capítulo 17, de um total de 26 versículos, oração de Jesus por seus discípulos e por nós. Isso deve avivar nossos corações, isso deve aquecer nossos corações em um tempo como a gente tem vivido, de um 2020, 2021, de um século doido, sabe, de um tempo muito difícil. E no início lá de março, abril, enfim, algumas pessoas falavam, mas teve outras, inclusive em fórum de pastores, já teve isso também, a gente teve, sabe, a peste, há 100 anos atrás, que também fechou a igreja, trouxe dificuldades, e foi mais, dizimou muito mais gente que agora, enfim, mas o tempo todo a gente tem a certeza de que, e a gente gosta de falar essa palavra, Deus está no controle. E eu gosto de acrescentar, Jesus está conosco. Não tenha dúvida disso. Isso deve confortar e consolar os nossos corações, porque Jesus prevê, entende a sua morte muito próxima e tenta preparar, ou prepara, na verdade, os seus discípulos. Então, há 2 aspectos muito interessantes, se você deixou a sua Bíblia aberta. O primeiro, ele diz, ouvi as minhas palavras tal como... Em 12:47, a gente precisa voltar um pouco à Bíblia, que diz, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus cita, no início do seu discurso, o ouvir as suas palavras, que era muito importante. Mas também, meus irmãos,
o texto de João 17 termina como começa o discurso lá, de ouvir as suas palavras. E ele, mais para frente, fala isso, de ouvir as suas palavras. Há um outro aspecto também, assim como no 12:49, Jesus fala, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. No 17, Jesus reforça a ideia de que o que ele começou a falar para os seus discípulos tem a ver, tem relação direta da sua ligação com o Pai. Dois aspectos importantes: ouvir as palavras de Jesus e da sua ligação com o Pai. No 12:49, ele reforça no 17 a sua intimidade ou a sua ligação. E aí a gente desconstrói aqui qualquer afirmação que talvez tente nos enganar, dizendo assim, não, mas são dois deuses. Não, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e agora ele está dizendo da sua ligação, da sua concordância com o Pai, porque tudo que Jesus fez, cada gesto, cada ato, cada movimentação do ministério de Jesus de 3 anos, é sim corroborado, reafirmado, sabe, garantido por quem? Pelo Pai. O próprio Jesus, Senhor nosso Salvador, diz que ele não faz por ele mesmo, mas pelo Pai. Então, esses dois aspectos são importantes, porque vem aí, então, 3 palavras que marcaram o discurso de Jesus, nessa oração dita sacerdotal. E por que o termo sacerdotal? Ele se coloca clamando, intercedendo ao Pai, por aqueles que estavam crendo nele, naquele momento. E aí, de novo, meus irmãos, ele ora por mim, por você, por cada um de nós, e essa afirmação está no verso 20. O interessante é de que a primeira palavra é de que a obra estava sendo feita e foi feita. Veja bem, 17, olha aí o texto, verso 4 e verso 6. Eu glorifiquei-te, é Jesus orando por Pai, tá bom? Tudo é a oração de Jesus. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus, e tudo deste, e guardaram a tua palavra. Voltando ao verso 4, tendo consumado a obra que me deste. Jesus já fala uma das palavras da cruz, notou isso? Quando ele morre na cruz, por mim, por você, por toda a humanidade, ele diz, está consumado. Mas agora, ainda em vida, olha que coisa, em vida, orando para o Pai, ele diz, a obra está sendo feita, ou a obra está sendo consumada. Primeira palavra impactante para nós fecharmos essa noite de quarta-feira hoje. A obra de Deus continua sendo feita, e nesse caso de Jesus, ele tinha feito a obra que o Pai o mandara fazer. Não tenha dúvida disso. A obra estava sendo feita, e tanto que ele diz no verso 6, manifestei o teu amor aos homens do mundo que me deste. E como Jesus manifestou, irmão? E como Jesus manifestou nesse aspecto da realidade, ou então da realização da obra. Como Jesus, sabe, não fez com a sua maneira de ser. E o interessante é de que cada gesto, eu acho isso muito rico no discurso de Jesus, na sua oração. Cada cura, cada olhar, cada erguer com a mão de Jesus, cada momento que ele se aproxima, sabe, sem nenhum pudor, nesse sentido de se era uma mulher, se era um mendigo, se era uma pessoa mal cheirosa, ele estava fazendo a obra. O que isso tem a ver conosco, irmãos, em pleno século XXI, santíssimo, uma outra realidade, uma outra cultura? O que isso tem a ver conosco e por que é uma palavra marcante nesse primeiro bloco do longo discurso, e a gente não está nem falando do capítulo todo 17? Porque, meus irmãos, a obra de Deus, ela continua sendo feita, sim, a despeito de nós. Deus usa os seus meios, irmãos. E a prova, você quer ver a prova, como diz a prova incisiva disso, é de que no ano anterior e esse ano, a gente tem orado para que isso tudo possa cessar, mas em 2020, todas as igrejas, pastores, líderes, cristãos, homens, mulheres, crianças, adolescentes foram, sabe, sacudidos por uma coisa que até então a nossa geração nunca tinha visto, que era o fechamento de templos.
E a obra de Deus continua sendo feita. Os relatos de missões é de que, sim, batismos foram feitos, pessoas foram alcançadas. A obra de Deus continua sendo feita independente do caos instalado à nossa volta. Qual é a lição a ser aprendida de que quando Jesus ora, e veja bem, essa é a oração de Jesus, esse é o teor, não tenho como descrever tudo, mas nesse pedaço ele diz, tendo consumado a obra que me deste fazer. E qual foi a obra? E no verso 6 ele diz, manifestei o teu nome aos homens. Jesus, na sua unidade, na sua ligação com Deus, com o Pai, manifestou o nome do Pai aos homens. Como? Ensinando, curando, manifestando graça, compaixão, fazendo o que precisava ser feito. Quantas vezes nós temos nos evangelhos, não só foi na ressurreição de Lázaro, que o texto diz exatamente assim, e Jesus movendo de íntima compaixão. Você já notou isso em vários textos da Bíblia. É um texto e é uma versão de que o próprio Cristo, na sua humanidade, mas ao mesmo tempo na sua divindade, ele estende graça sobre aquele que mais precisa. Se, irmãos, o Pedro, aquele que foi crucificado de cabeça para baixo, na sua carta universal diz, para que sigais as suas pisadas, ou as suas pegadas, esse modelo de Jesus nós precisamos copiar, de que a obra precisa ser feita ou consumada, custe o que custar. Eu não lembro se já dividi com os irmãos, os estudiosos já dizem que de fato, Jesus morreria na cruz do Calvário. Os especialistas da década de 70, 80, teólogos, já afirmam de que, de fato, Jesus ia encarar a cruz. Mas esses mesmos dizem que Jesus vai para aquela cruz porque ele vai até as últimas consequências da sua missão. O que a gente aprende? De que a obra de Deus precisa ser feita, de que a obra de Deus precisa ser consumada. Se Jesus ora para o Pai, olha que seriedade. Se Jesus ora para o Pai dizendo assim, eu te glorifiquei na terra, foi a forma que Jesus teve de glorificar o nome de Deus na terra, tendo consumado a obra que me deste, meu irmão, minha irmã, como a gente pode glorificar a Deus? Sim, com a nossa própria vida, que a nossa vida fale muito mais do que as nossas próprias palavras. Que seja essa a nossa oração, porque a oração de Jesus para o Pai foi dizer, Senhor, ou Pai, eu te glorifiquei na terra, e a missão que me deste, a obra que me deste, eu tenho consumado. Que essa oração faça parte da nossa vida, que a nossa vida possa glorificar a Deus, de tal forma que a obra dele seja consumada, ou seja, nesse sentido, concluída. Gosto de Paulo quando diz, então, que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Cooperamos para algo comum. Mas esse é o primeiro bloco. Essa é a primeira afirmação, a primeira palavra marcante de Jesus, na sua própria oração para o Pai. Segunda palavra, verso 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E segue dizendo, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A palavra é de que o plano salvífico foi iniciado, desenvolvido e concluído. Os 3 tempos da salvação que todos nós precisamos saber é de que nós fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Não esqueça disso. Nós fomos salvos quando nós atendemos o chamado de Jesus, aceitamos a graça salvadora de Jesus. Estamos sendo salvos nesse período que nós estamos vivendo. Mas a nossa salvação em si, concluída, a salvação, sabe, triunfante, ela se dá quando a gente morre. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare. O dia que você morrer, de fato, a salvação vai entrar em execução, propriamente dito. Senão, a gente não é salvo nunca, nesse sentido. Então, 3 tempos da salvação. Quando o irmão estiver na glória, quando a gente estiver ouvindo a voz do Senhor a nos chamar, os 3 tempos se cumprem. E aí, o verso 8 diz, o plano salvífico foi concluído. Verso 8, ele diz assim, porque lhe dei as tuas palavras que me deste. Jesus o tempo todo pregava pautado, baseado nas palavras de Deus. Por vezes, e eu perdi essa conta,
nesse sentido de você parar e ver as citações de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Então, eu amo Bíblia, eu acho que todo mundo aqui ama a Bíblia, gosta de Bíblia, porque o Novo Testamento não está incompleto, o Antigo Testamento não está incompleto, na verdade, eles se fundem em uma única palavra incisiva de Deus. E o segundo bloco aqui é exatamente esse, irmão, de que o verso 8, Jesus diz, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Bem verdade que a gente sabe que há pessoas que ainda hoje não recebem, rejeitam o Senhor Jesus, questionam o Senhor Jesus, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando daqueles que, a palavra que veio, que o Senhor deu, o Pai deu a Jesus, aqueles que receberam, estão nesse sentido fazendo parte do plano salvífico de Deus, eles a receberam. E diz o restante do texto, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti. Jesus orando para o Pai. É a segunda parte dessa palavra do plano salvífico. O plano foi, desenvolvido, arquitetado, projetado, vivido, anunciado, e Jesus diz, e eles a receberam. Que coisa extraordinária. E eles a receberam. O que tem a ver conosco? Precisamos sim receber as palavras de Deus. Enquanto a gente, irmãos, ficar, nós darmos atenção a outras palavras, ou outras afirmações, ir atrás de ideologia, e eu lembro de Paulo, que gasta um tempo com Timóteo, para falar para Timóteo, olha, não entre, em discussões, em dissensões, em ideologias, ou, termos intermináveis, em situações que não levam a nada, se nutre, ou venha a ser a cada dia nutrido, disciplinado, doutrinado pela palavra de Deus. Paulo era incisivo nisso com Timóteo. Então, a segunda palavra é de que a palavra dele continua sendo pregada, continua sendo difundida, o plano salvífico continua sendo pregado, mas vai haver um dia e esse dia é o grande dia, de que o plano vai concluir para muita gente, no sentido de salvação, mas também no sentido de perdição. Terceira palavra impactante ou marcante de Jesus, irmãos, e está no verso 9, é o que eu falei ainda há pouco no início, verso 9 e verso 20, a expressão eu rogo, é de clamor ou de súplica, tanto o verso 9 como o verso 20, essa expressão de Jesus falando, eu rogo, eu clamo por eles, aparece algumas vezes no Novo Testamento, mas especificamente em João, e o João 17, pelo menos, tem duas vezes, o verso 9 e o verso 20, e ele diz, olha que coisa, Jesus orando para o Pai, dizendo, eu rogo, Pai, por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. No verso 20, diz, eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Terceira palavra impactante, Jesus clama por mim, por você, por cada um de nós. Isso é extraordinário, isso é amor de Deus, isso na verdade é o que o João lá de perto do Apocalipse vai falar, ele nos amou primeiro, ele teve a iniciativa, ele que estendeu a mão primeiro, enquanto nós estávamos mortos, o sentido é isso, mortos espiritualmente, nos nossos delitos e pecados, foi ele que estendeu a mão. Que palavra marcante é saber de que Jesus orou, clamou por mim, intercedeu por mim, por você, por cada um de nós. Ele diz, eu não rogo por eles, e ele diz, não rogo somente por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Meus irmãos, nós aprendemos de que, se o próprio Cristo orou, rogou, dedicou o tempo dele a clamar ao Pai, por mim e por você, por que nós não podemos fazer o mesmo? De novo, Pedro que nos ensina para que sigais as suas pegadas ou as suas pisadas. Essa é a terceira e última palavra impactante de muitas outras do capítulo 17. Mas Jesus vai caminhando para o fim do seu discurso, porque o capítulo 18 inicia dizendo da movimentação já no jardim, de pegarem Jesus, de prenderem Jesus, do martírio de Jesus, e aqueles soldados levam Jesus para a morte. Mas no verso 24, que nós não lemos, e eu deixei para o final, no momento final da sua oração, de muita intimidade com o Pai, Jesus fala uma palavra que o escritor de Hebreus vai dizer tempos depois para todos nós. Ele ora assim,
Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É um sentido de eternidade, irmãos. Se o irmão, se a irmã me perguntasse assim, pastor, o que é eternidade? Eu, sinceramente, humanamente falando, eu não sei medir, sabe, como a gente, por exemplo, 1 litro, você sabe o que é 1 litro, meio litro é meia garrafa. Eternidade, a gente consegue chegar nessa definição, a não ser, olhando esse texto dizendo, a oração no final dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Se ele diz de nós, no final do texto ele vai falar algo impressionante, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É antes do Jesus da manjedoura, Jesus presente antes da fundação do mundo. A gente consegue alcançar isso? Então, a última palavra do texto tem a ver com eternidade. Para onde a gente vai? Para onde a gente anseia? E eu falei hoje pela manhã de que em vida a gente precisa ter um compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque esse termo aqui, apesar de não estar escrito eternidade, tem a ver em 100% com eternidade. Porque Jesus fala, eu quero, Pai, eu te peço que aqueles que o Senhor tem me dado, para onde eu vou para a eternidade, eles possam estar comigo. Porque o Senhor já me amava antes da fundação do mundo. Olha que coisa. Isso é eternidade. É um período, é um tempo que a nossa, humanamente falando, nós não sabemos definir. Nós sabemos definir 1 metro, 1 litro, medidas, mas não tem, irmãos, como você vê como é que é rico isso. E aí o escritor de Hebreus vai dizer o que a gente pode repetir em alto e bom som. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Meus irmãos, que essa palavra marcante de Jesus, principalmente essa do verso 24, na sua oração profunda, de entrega, já temendo a morte, mas já claro, sendo Deus, tendo ideia de que a sua obra ia continuar, porque Ele ia ressuscitar ao 3º dia. Que esse sentido de eternidade aqui nos leve a saber de que essa vida passa sim, irmãos, e as nossas dores e mazelas passarão, mas que a gente precisa entender de que, como diz a palavra, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui, nós não somos nesse sentido dessa terra, desse mundo, mas essa vida que precisa ser vivida e que nós temos vivido pela graça e misericórdia de Deus, nos faz crer nessa palavra impactante de Jesus. Eu gostaria, eu preciso, eu quero onde Jesus estiver, eu quero estar com Ele. Amém? Você quer? Quem está online pode falar amém, que a gente ouve daqui, ou a gente tenta. Mas, meus irmãos, que riqueza do verso 24. No momento final, Jesus diz, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Que Deus é esse? Que nos ama antes da fundação do mundo. Que ouve as nossas preces, ouviu a oração de Jesus. E eu termino contando a história da oração da irmã da Casa Amarela. Já ouviu? Que oração! Doente, seu filho, vai para o seu quarto e aí clama a Deus, mas o filho precisa de remédio, sai então desesperada pela rua, batendo de farmácia em farmácia, não encontra o remédio específico, a noite cai e ainda aquele menino está sozinho em casa esperando o remédio, em um cantinho da rua aquela mulher ora, e ora da forma mais simples, mas entendendo que havia um Deus que amava e que ouvia suas orações. E ela ora, Senhor, o meu filho está doente em casa, eu preciso de um milagre teu. De alguma forma o Senhor pode curar. Então, se o Senhor puder ir lá, o Senhor vai.
A minha rua é aquela segunda à direita. O senhor descer nessa rua, oração da mulher. O senhor vira. A minha casa é uma casinha amarela, quase no final da rua. O senhor entra lá. Eu deixei a porta aberta. Meu filho está no quarto e está deitado na cama. O senhor abre também a porta e o senhor vai ver ele lá. E o senhor cura. Eu estou pedindo isso humildemente no nome de Jesus. Ao chegar em casa, aquele menino está curado. Coisa simples. História simplória, mas que, irmão, nos remete ao sentido de eternidade, de que às vezes nós, seres humanos, complicamos muitas coisas, mas que a palavra marcante de Jesus é de que tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes mesmo, irmãos, quando, sabe, o mundo não era mundo ainda, o Senhor já tinha essa ligação com o Senhor Jesus. O Deus Criador, o arquiteto do mundo, já tinha essa ligação com Jesus. Que as nossas orações, irmãos, sejam mais simples. Que as palavras de Jesus, independente da sua Bíblia ter a letra vermelha ou não, possa marcar de tal jeito, de tal forma, que a gente possa, sabe, se debruçar como aquela mulher orou, explicando o caminho, explicando a casa, para que o Senhor possa operar. E Deus opera. E isso nos impacta a vida, nos marca a vida. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos? Se na hora da oração, o irmão lembrar de alguém, ou de pessoas, que precisam fazer essa prece, que precisam, sabe, dizer, Senhor, o Senhor é o Deus soberano, mas é o Deus que nos ouve com as nossas próprias palavras, que o Senhor faça a intervenção necessária nessa questão. Há pessoas que podem até orar e dizer assim, porque eu não dou conta mais disso. Alguns dizem mais ainda, eu não aguento mais. Mas sobre a tua palavra, e foi o que a gente viu nas noites de quarta-feira, sobre a palavra marcante, o Senhor pode sim agir. Oremos então. Nosso Deus, querido Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quando cada pessoa entrou nessas portas do templo da tua igreja. O Senhor conhece os nossos amigos, nossos irmãos que estão de forma online. Mas nós te pedimos, ó Deus, o teu favor, a tua graça sobre cada um de nós. Sobre a tua palavra, ó Deus, nós podemos sim. Sob teus cuidados, nós seguiremos. Sob a tua unção, nós realizamos. Sobre o teu gesto de amor, nós acreditamos. Sobre aquilo, ó Deus, que todos dizem não, sobre o teu sim, nós seguiremos sim, firmados no Senhor Jesus. Então, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Que essa palavra tão marcante de Jesus, que essas palavras que nós ouvimos nas noites de quarta-feira, palavras de Jesus, e essa oração que Jesus faz ao Senhor, no nosso tempo cronológico, há mais de 2000 anos atrás, mas que agora ainda continua sendo viva para nós, em pleno século 21. Ó Deus, que essas palavras sejam de poder, sejam confortadoras, sejam palavras, ó Deus, que atravessam os séculos dos séculos, porque de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, ó Deus, nos dá a direção, entra com providência nesses nomes que agora nós estamos lembrando, muda a história da vida, porque o Senhor nos ama, e a Tua palavra tem nos impactado. Oramos, no nome de Jesus, amém, amém. Eu aprendi
Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, o culto está encerrando. Está melhorando. Mas nós estaremos de volta, conforme a permissão de Deus, no próximo domingo. Quero agradecer a todos os irmãos, aqueles que estão online, aqueles que estão aqui presencial no culto. É muito bom ver os irmãos, é muito bom estar juntos. Eu só queria comunicar que no domingo que vem, à noite, nós temos ceia do Senhor, é um momento de celebração, e nós temos feito a leitura do livro de Marcos. Irmãos, eu entendo que há boas mensagens, sim, na internet, há bons pregadores, não tenho nada contra isso, mas é importante a gente ler a palavra. Então, se dedique a esse tempo, se dedique a essa leitura de modo prioritário até. Há pessoas que gostam só de ouvir, porque a mensagem está pronta, e aí recebe a indicação de outro, mas quando a gente vai na palavra, a gente confere como a igreja de Atos fazia, se era assim mesmo que estava sendo pregado. Então, a minha preocupação também com os irmãos, com os amigos você está lendo, você está estudando a palavra, então que a gente goste, nesse sentido, que seja prazeroso a gente ler a palavra. Nós vamos nos colocar de pé e vamos receber a... Eu quero fazer de novo um pouquinho diferente do que nós fizemos já, acho que 1 ou 2 vezes. Se você desejar, você pode estender a sua mão sobre algum lugar. Talvez aqui para o Ministério do Louvor, talvez para alguma área de Santíssimo. Escolha a direção que você achar por bem, talvez em direção à sua casa, que nós iremos terminar hoje com a bênção hoje. A bênção que o Senhor deixou para os filhos de Israel. A bênção que, sim, era mais que um desejo, era uma oração de, sabe, que o Senhor pudesse ter graça, misericórdia, abençoasse o seu povo. Então, oremos dessa forma, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Celebremos ao Senhor.